Boa tarde, alunos. Tudo bem? Sou a professora Caroline, professora de Geografia, e nos próximos dias estarei ministrando as aulas de Geografia para vocês, certo? Eu sou formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Sou formada também em Geografia, mas atualmente estou atuando na licenciatura em Geografia, ou seja, estou dando aulas de Geografia. E para iniciar a nossa aula, aqui no 6º ano, eu preparei um conteúdo inicial. Um conteúdo para exemplificar para vocês qual o objeto de estudo da geografia, certo? Quando se diz geografia, qual a primeira coisa que vocês pensam? O que vem à mente? Geografia é a ciência que estuda o planeta Terra. Está certo, a geografia ela estuda o planeta Terra e todas as suas composições. Mas como assim, professora? A geografia vai estudar o espaço geográfico, e nesse espaço geográfico, o que contém no espaço geográfico? Paisagem, lugar, e mais para frente vocês vão entender, certo? Esses 3 que eu acabei de falar são conceitos muito importantes que a geografia aborda dentro dos seus estudos. Aqui no nosso livro didático, no primeiro capítulo, vai falar sobre paisagem, espaço e lugar, que são os 3 conceitos primordiais para o estudo da geografia. Então, para estudarmos a geografia, temos que entender o que é paisagem, o que é o espaço e o que é o lugar, certo? Paisagem. Vamos começar falando sobre paisagem. Se eu perguntar para vocês, o que vocês entendem por paisagem? Muitos vão dizer que entendem como paisagem um cenário bonito, uma área verde, uma praia, uma área desértica, né, como a gente pode ver em imagens, por exemplo. Mas para a geografia, a paisagem vai muito além disso. Mas como assim, professora? Como vocês podem observar, dentro da paisagem estudada pela geografia, irá conter os elementos naturais e os elementos culturais. Professora, o que é elementos naturais? São aqueles elementos que compõem a paisagem que são construídas pela própria ação da natureza. Ou seja, o relevo, que é constituído por montanhas, por depressões, certo? Eles vão fazer parte dos elementos naturais, rios dentro da hidrografia. Então, eles foram formados pela própria ação da natureza, sem a interferência humana. Já nos elementos culturais ou humanizados, como o próprio nome já diz, há as intervenções causadas pelos humanos, intervenções antrópicas. Como são causadas essas intervenções humanas na natureza? Como que são causados esses elementos culturais dentro da paisagem? Pode ser a construção de casas, de rodovias, as escolas, as igrejas. Isso tudo forma uma paisagem urbana que é classificada dentro dos elementos culturais da paisagem, certo? Mas vocês sabiam que além dos elementos naturais e culturais, a paisagem também pode ser considerada dentro da paisagem os elementos invisíveis? Mas como assim, professora? São aqueles elementos que a gente não vê, mas que compõem a paisagem através de barulhos, através de ruídos, odores, da poluição, certo? Porque a poluição está muito presente em ambientes, em paisagens naturais, dentro do elemento cultural, causado pela transformação do ser humano. Então, mesmo que não possamos observar, esses elementos também vão fazer parte da paisagem, certo? Bom, pessoal, no livro didático de vocês vão ter algumas imagens de paisagens naturais, mas que sofreram impactos causados pelo ser humano. Como assim, professor? Na primeira fotografia, a imagem de uma praia, certo? Mas como podemos observar, o que está acontecendo aqui na praia?
há muitos descartes incorretos de lixo. E isso é causado pelos seres humanos, certo? Então, esses são alguns dos impactos que o ser humano causa na paisagem, impactos negativos, certo? Já na outra imagem, é possível observar a predominância de construções feitas pelos seres humanos, que são casas e prédios. Esse também já foi já é um impacto de certa forma, certo? Porém, não causou tanta destruição, tanto impacto. Teve que desmatar, por exemplo, para transformar nessa paisagem? Sim, mas o ser humano transformou construindo casas, diferente daquele impacto tão negativo, que é o descarte incorreto de lixo, ok? Então, a paisagem, todo mundo entendeu? Vamos falar agora sobre o espaço geográfico. A palavra espaço, ela tem muitos significados. Quando se diz espaço, muitos vão pensar no espaço sideral, por exemplo. Mas, para a geografia, o espaço geográfico é a abordagem de todos os tipos de paisagem, resultantes de fenômenos naturais, como já foi citado, e de paisagens antrópicas, transformadas pelo ser humano, como também já foi dito, certo? Bom, dentro desse espaço, há diferentes formas de interação com o meio, certo? É nesse espaço geográfico que acontece a troca de experiências entre os seres humanos, é onde há a transformação da paisagem causada pelo ser humano, é onde há as paisagens naturais, é onde há lazer, é onde o ser humano convive com os outros, certo? Dentro desse espaço é onde o ser humano vai desenvolver a sua vivência. Então, o espaço geográfico ele é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. A natureza pode retransformar uma paisagem? Pode sim, através de, por exemplo, inundações. Vamos pensar nas inundações. Se o ser humano foi e criou construções em determinados locais, com inundação, esses espaços vão sofrer impactos, retransformando a paisagem que antes havia ali, certo? Depois do espaço geográfico, ou do espaço, outro conceito muito importante para a geografia é o lugar, ok? Pessoal, o que é o lugar? Para a geografia, o lugar é onde o ser humano cria um sentimento, cria uma ligação com determinada localidade. Dizemos que é onde o ser humano cria uma afetividade. Por exemplo, a nossa casa é um local, um lugar, né? Onde temos um sentimento, onde nos sentimos bem, né? Então, ali temos um afeto. A casa de um amigo que vocês gostam também é considerado um lugar, porque vocês criaram também um sentimento bom, é onde o amigo de vocês mora. A escola que vocês convivem todos os dias, né? A igreja. Então, tudo isso faz parte do conceito lugar, que a geografia estuda. Bom, pessoal, para nossa aula inicial, esses foram os 3 conceitos primordiais, os 3 conceitos mais abordados para a geografia para a realização de seus estudos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, certo? Acompanhe no livro de vocês e até breve!